descrita na Bíblia, né? E é onde a gente se aprofunda nos textos, nos livros, e através desse conhecimento, desse estudo, dessa leitura sistemática da Bíblia, o Senhor vai tratando com a gente, vai endireitando nossos caminhos para que nós possamos viver o melhor dessa terra, né? Como Ele mesmo prometeu a nós. Bom, hoje é um motivo de muita alegria, né? A casa tá cheia, glória a Deus. As pessoas que tiraram aí o seu tempo para estar com a gente, ouvindo essa palavra, e também para conhecer a Melina. Olha como vocês são amados. Ninguém faltou, hein? Vocês são muito queridos no meio de nós, viu, Carol? Você, o Luan, a família toda. Vocês são uma bênção mesmo. Nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem operado assim, no meio de nós e através da vida de vocês, tá? A Melina é um presente, né? Eu sempre falo que o tempo vai passando e nós precisamos aprender a olhar para as futuras gerações. Então, as crianças que estão chegando estarão aqui no meu lugar um dia, ministrando a palavra, assim como a Alice já está fazendo ali com as outras crianças, e a gente precisa olhar para elas e entender que depende de nós, né? Não depende de mais ninguém. Então, a vida da Melina é um motivo de muita gratidão a Deus. Nós vamos depois colocar uma música, nós vamos declarar bênção sobre a vida dela. Nós entendemos que ela veio no meio da igreja de Jesus, que está espalhada no mundo inteiro. Todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a igreja, né? Então eu creio que nasceu mais um membro dessa igreja santa, imaculada, sem mancha nem ruga, que vai aguardar a volta de Jesus com muito amor, com muita expectativa, com muita santificação. Amém. É isso que a Melina representa para nós, né? Quando nasce uma criança, é isso que a gente pensa, declara, crê e recebe. Assim como eu tenho recebido na vida da minha filha, que desde o ventre foi consagrada a Jesus Cristo, né? E eu separei uma palavra, ou duas, né? para falar para você e para o Luan, tá, Carol? Isso é específico para vocês como pais dela. Lá em Deuteronômio, no capítulo 4, né, Moisés já escreveu, dentro do contexto da Antiga Aliança, ele escreveu a necessidade, a importância da observância das leis de Deus. Tá? Porque as nossas atitudes falam mais alto do que 1000 palavras. Não adianta a gente falar, ensinar e querer, se nós não vivemos aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. Então, lá atrás, já Moisés, ele vem exortando o povo a essa obediência. E nesse capítulo ele fala assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, não é para acrescentar nada ao que está aqui e nem para tirar, para omitir nada do que está na palavra, né? Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Amém. Então, a nossa vida depende da nossa fidelidade ao único Deus vivo, que é o nosso Criador, né?
Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Então, aqui, nós temos testificado na nossa vida pessoal o quanto o Senhor está perto de nós. Porque nós invocamos o nome do Senhor na hora da nossa angústia, na hora da nossa aflição, e Ele nos socorre imediatamente. E nós provamos esse milagre, né? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Quer conhecer a justiça, a verdadeira justiça? Aprenda sobre as leis de Deus. Ele é justo juiz na nossa vida. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, tudo que o Senhor faz no meio de nós, né, é para que a gente coloque em prática, é para que a gente conheça, é para que a gente se lembre e conte os testemunhos para os filhos e para os filhos dos filhos, para os netos, tá? Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus lá em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão, né? Quando Deus se manifestou a Moisés. Então o Senhor vos falou do meio desse fogo. A voz das palavras vocês ouviram, porém além da voz não vistes nenhuma aparência nesse dia. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasses estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, porque aparência nenhuma vocês viram no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou lá em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e não vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, e semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e desculto a eles. Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus, tá? Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, ou seja, da escravidão do pecado, para que lhe sejais povo de herança, como se vê hoje. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria em terra boa, que o Senhor teu Deus te dá
por herança. Aí Moisés está falando da vida pessoal dele, que ele não entrou na terra prometida, né? Pela desobediência dele mesmo. Então, o que esse texto diz? Esse texto diz que vocês, como pais, vocês precisam ser exemplos. Em primeiro lugar, vocês precisam guardar a alma de vocês de pecar contra Deus e da tentação de se inclinar a outros deuses, que não são deuses, que são coisas que Deus criou. Ele cita homens, mulheres, animais, ele cita sol, lua, estrelas, ele cita toda a criação, né? Mas só um é o Criador, tá? Que é ele. Então, a melhor forma da gente ensinar os filhos é viver aquilo que nós acreditamos, tá? O nosso sim, ele vai impactar verdadeiramente a vida da futura geração. Em Deuteronômio, no capítulo 6, Moisés diz assim que o fim da lei, o objetivo da lei de Deus é a obediência. Então, por que Deus deixou a lei para nós? Para ser obedecida. Então, isso requer um posicionamento da nossa parte, um posicionamento espiritual. Quando a gente tem posicionamento com Deus e a gente passa pelo deserto, a gente clama a Deus, o que acontece? Vocês sabem, vocês passaram pelo deserto, mas vocês não ligaram para mim, pedindo oração, ajuda, porque vocês tinham a confiança e a convicção de que a solução estava no Senhor. E vocês oraram, e vocês clamaram, e o Senhor atendeu. E hoje nós podemos testemunhar esse milagre, que é a vida da Melina. Então, é um motivo de alegria para nós. E a palavra de Deus diz assim, olha: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão dentro do seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, grandes e boas cidades que vocês não edificaram e casas cheias de tudo que é bom, casas que vocês não encheram, poços abertos que vocês não abriram, vinhais e olivais que não plantaram. Quando comeres e se fartares, né, estiverem na bênção, guarda-te para que não se esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o Senhor, ele promete ricas bênçãos sobre a nossa vida. O Senhor, ele vai mudar a história da sua vida, assim como ele mudou a minha história. Eu acreditei um dia. Um dia alguém me disse, e esse alguém já estava provando dessas bênçãos. E eu acreditei e comecei a me posicionar espiritualmente diante de Deus. Eu comecei a abandonar o pecado. E o Senhor começou a derramar essas bênçãos sobre a minha vida. Então eu falo com convicção para vocês. Deus, ele vai mudar a história da sua vida. Se você entrar numa aliança com ele. Se você entender que cabe a você trazer a presença do Deus Santo dentro da sua casa e dentro da sua vida. Porque quando essa presença estiver avivada no teu coração, aí você vai ter condição de inculcar na mente dos seus filhos. Isso é responsabilidade sua. A Carol e o Luan, eles terão que fazer isso na vida da Maria Olívia e na vida da Melina. Não é a professora da escolinha, não é o pastor da igreja, não é o padre que ministra catecismo. Não é, a gente não pode terceirizar o que
é responsabilidade nossa, dos pais, tá? Então, que essa palavra, ela fique dentro do seu coração. E eu quero saber se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês querem falar alguma coisa a respeito da Melina, fiquem à vontade. Pouca gente sabe, né, que foi uma gestação tranquila, que estava tudo entregue nas mãos do Senhor, e eu estava descansada, que tudo daria tudo tão certo. E no nascimento dela, como eu estava confiante, entreguei mesmo na mão dele, em todo o tempo, não pensei em nada. Pensei que a minha filha viria tranquila, porque o Senhor estava à frente. Em todo o tempo de quando eu descobri a gravidez dela, eu senti no meu espírito, era uma gestação improvável, né? Eu não tinha condições biológicas. Foi bem difícil a gravidez da Maria Olívia, assim, para eu conseguir a Maria Olívia, fiz tratamentos absurdos. E quando descobri a gravidez da menina, foi uma surpresa. E em todo tempo, orando, buscando do Senhor, e o Senhor falando que a obra era dele, que ele tinha começado essa obra, e ele ia, então eu descansei nisso. Porque, na verdade, o Luan, ele não pode ter filhos, né, Isso, Luan? Ele é praticamente estéril. Isso, bem, nós fizemos Seria tratamento. impossível ele ter as meninas. Isso nós procuramos na medicina e nós descobrimos isso. E a Maria Olívia veio, graças a Deus, ficou saudável, e passaram-se muito tempo, enfim, engravidei da Melina sem tomar nada, foi mesmo, era para ela estar aqui. Enfim, no dia do parto, entrei descansada que tudo daria certo. Enfim, a minha filha veio para mim, ganhei ela às 7 horas da manhã e ela chegou para mim 5 horas da tarde, nenhuma resposta, nenhuma informação, ó, tá tudo bem, e na realidade não estava. A Melina, além dela ter tomado a água do parto, ela nasceu baixinha, isso foi algo que eu não comentei mesmo com ninguém, era algo da minha casa, e a Amanda, né? Porque, na verdade, ela não comentou com ninguém mesmo, mas Deus contou pra mim, sem eu querer saber também. Eu estava no momento do nascimento da Melina, 7 horas da manhã, eu estava em casa orando, como sempre, no meu tapete, e Deus me deu uma visão. Ele me mostrou a Melina nascendo, sem vida. E eu comecei a clamar, a interceder por ela, e eu senti a paz de que o Senhor tinha operado um milagre. Então a Melina, ela é um milagre. Inclusive, ela saiu do hospital com a nota 10. Por quê? Porque ela foi completamente restaurada, avivada. Foi o Senhor que trouxe a Melina para o meio de nós. Nós estamos aqui muito alegres hoje, viu? Porque só quem faça aquela espera de você gerar e de repente você espera filha para você não nenhuma resposta. O Luan ia lá, via aquela criança no oxigênio, uma gestação tranquila, e as enfermeiras, não, ela está um pouco cansadinha, mas ela já vai para o quarto, mãe. Tanto é que eu não mandei fotos para ninguém, nem do grupo, nem da família. Entendeu? Porque eu falei assim, eu não tenho como passar informação se eu não sei. Aí no grupo da minha família, até minha mãe pedia foto, manda foto. Que às vezes achava que a gente não queria dar e eu não comentei nada. Eu falei assim, é que a anestesia não voltou ainda, mas na realidade eu não sabia o que falar. Eu estava esperando. Isso. Só esperando que eu sentia que tinha algo errado. Eu sentia algo errado, porque há muito tempo nasceu a criança que é a mãe, é a fonte de vida dela. E quando ela chegou, eu estava descansada, só que orando no quarto do hospital e eu orando, eu falei, Senhor, eu sinto que o Senhor está comigo. Preciso da minha filha. E quando chegou a enfermeira, falou, mãe, olha, ela vai ficar no quarto, qualquer coisa você chama. Eu olhava ela assim, muito humildinha, muito, e o medo, né? Mas em todo tempo, Senhor, eu estou aqui. Eu ficava calma e fui passando, cheguei em casa com ela. Foram dias difíceis, porque os primeiros dias você olha um bebê
indefeso, sabendo de todo aquele histórico e eu descansei. O Senhor, olha, eis que faço um caminho, eis que abro um caminho no deserto. Entendeu? Então é isso, você cumprir, quando você tem um posicionamento que há algum tempo nós estamos acompanhando na vida desse casal, o Senhor, ele não depende da Amanda, ele não depende do padre, do pastor, ele só depende de uma oração, de um clamor, de alguém que tem uma aliança com ele, e ele vem, e ele salva, e ele mostra, e ele restaura. Então, hoje nós estamos aqui para agradecer principalmente esse mover de Deus no meio de nós, tá? Eu vou colocar uma música e eu quero também fazer uma oração, eu quero declarar as bênçãos sobre a vida dela. Amanda, Pode falar. É que assim, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, desde quando a gente se batizamos, né? E a gente se acha que vai ser tudo mil maravilhas. E eu acompanhei lá, ela nasceu bem roxinha, e quando ela nasceu, eles já me tiraram de dentro da sala lá. E a moça falou assim para o pediatra, vamos lá, vamos logo, e foram para outra sala. Aí, depois de umas meia hora que eu estava aguardando lá fora, a moça veio e falou assim, ó, se você quiser tirar uma fotinha dela, pode tirar agora, que ela não vai pro quarto agora. E foi a hora que eu senti que tinha alguma coisa estranha, sabe? E onde ficava a parte da UTI neonatal lá, ficava quase de frente com o quarto que nós estávamos. E eu vi que ela entrou ali. E eu percebia no olhar dos médicos a correria que eles estavam. Então, eles saíam correndo, entravam com o maquinário, voltavam, aí vieram com aquele capacetinho de oxigênio. E eu toda hora perguntando para a moça, e aí tem uma hora que ela passava perto de mim, ela desviava o olhar, porque eu ficava na porta do quarto e perguntando, e ela não me falava nada. Aí chegou uma hora que eu não aguentei, eu fui lá e comecei a chorar lá, tá o pessoal lá, e eles me acolheram lá, e eles falaram, ó, ela não está segurando temperatura, ela está bem roxinha, e ela não está tendo oxigenação, por isso que ela vai ficar aqui. Mas é que nem a Carol disse, ela nasceu às 7 e pouco, ela foi pro quarto às 5 horas da tarde. E que eu quero deixar assim, né? Eu a todo momento eu fiquei orando, a Carol depois chegou no quarto também, e pra gente nunca perder a fé em Deus, porque, como eu disse, comigo nunca tinha acontecido isso. Aconteceu agora e isso veio para me fortalecer. Fortalecer a minha casa, pra gente sempre servir ao Senhor. Bem, graças a Deus. Nem minha mãe sabia disso, nem acho que a Beth sabia disso, vocês estão sabendo agora também. Foi algo que eu não quis, porque eu falava assim, é o Senhor que vai me entregar essa vitória, eu não vou pôr as coisas na mão de quem às vezes eu vou só preocupar e não vai. Vai só fazer sofrer. Isso, então eu e ele, nós guardamos isso, entendeu? A menina chegou em casa tomando, uma criança com um dia de vida tomando antibiótico. Então, mas é o Senhor, gente. E eles só foram falar no dia que teve a alta, que eles falaram, ela teve um probleminha. Todas eles não falavam nada, O que eu tenho, né, é a minha confiança, é que o Senhor tem um plano muito maravilhoso na minha vida, na minha casa, com a minha família. E é essa a minha fé que me move, que me motiva a buscar para eu poder passar para elas. Elas precisam conhecer o Deus dos pais delas. É isso mesmo. E elas vão conhecer essa história e vão se alegrar, e cada vez que a Melina pensar em se desviar dos caminhos do Senhor, você vai estar lembrando ela, olha, você é um milagre de Deus. Você vive por Ele, pela graça dEle, pela misericórdia dEle sobre a sua vida, né? Então, se apruma, volta para o caminho, né? É por isso que Deus faz essas coisas na vida da gente, viu? Tá? Carol, Pode falar. Eu vejo que Deus ele foi tão bom com o grupo todo. Sim. Vamos lá com vocês, porque vocês imaginam a tristeza que a gente ia viver no grupo se isso tivesse acontecido alguma coisa ali. Então, eu vejo que abençoou. Então é aquilo que fala, que ele faz na gente e depois através da gente, né?
Que isso fortaleça o coração de quem está com a fé assim, ó, pequenininho, achando que Deus não está vendo, né? Pai, consagrar ao Senhor com esse óleo, Senhor, na vida dela. Que o Senhor seja honrado, Pai.
família, a esta casa de paz. Que a Bom, eu acho então que a gente pode prosseguir, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? A gente pode... Falar o que diante desse milagre? Nós precisamos aprender que as coisas que Deus faz na vida da gente não necessita a gente apresentar para Deus. Nós não precisamos apresentar a Melina para Deus, porque o Senhor conhece ela desde o ventre. Mas as coisas que Deus faz para nós precisamos apresentar para outras pessoas, para fortalecer a vida de outras pessoas. Para que quando as pessoas estiverem na dúvida sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre o caminho certo a ser seguido, ela pode poder olhar para você, né? Ou Deus fazer aquela coincidência que não é coincidência, que é propósito, né? De trombar com você na rua e olhar para você e falar: eu conheço alguém que foi transformado pelo poder de Jesus. Então, se aquela pessoa se transformou e prova de ricas bênçãos, eu também provaria. É para isso que o Senhor opera no meio de nós. Então, nós não podemos permanecer como estamos. Como se encontrar com Jesus e permanecer o mesmo? Não faz nenhum sentido. Não é verdade? Nós estamos estudando o livro de Marcos. E a gente vai numa sequência, tá? Então hoje também não vai ser diferente. Marcos, ele conta sobre a vida de Jesus, sobre o que ele fez na terra quando ele esteve aqui. Depois ele fala sobre a morte de Jesus, ressurreição e ascensão aos céus. Tá? É basicamente isso. Mas a gente está indo no passo a passo. Então, nós estamos no capítulo 1 de Marcos e a gente vai ler o livro todinho aqui. Toda quarta-feira estaremos aqui. Nós paramos no capítulo 1, versículo 32. 32, muito bem. Então eu vou fazer a leitura e vou comentar alguma coisa, tá? Que o Senhor colocou no meu coração. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Poxa. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes sendo permitido que falassem, porque eles sabiam quem ele era. Bom, aqui você já entende que no mundo espiritual, os seres espirituais, os demônios, né? Eles sabem quem é Jesus. Né? Infelizmente, os homens ainda não sabem. Né? Muitos homens que andam no meio de nós conhecem mais do cantor sertanejo do que sobre Jesus. Mas os demônios conheciam Jesus. E eles não podiam falar sobre Jesus, porque não foi permitido a eles nessa ocasião. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram-lhe: todos te buscam. E Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então veja só, tá gravando. Então veja só o contexto. Jesus estava lá em Cafarnaum, né, na cidade que morava
Pedro, na cidade que ele também morou, e ele estava pregando na sinagoga quando apareceu um endemoniado, ele mandou o espírito maligno sair e todo mundo ficou sabendo da fama de Jesus, lembra? Aí o que o povo fez? Levaram até Jesus todos os doentes, os enfermos da cidade e os endemoniados. Então é só a gente pensar. Vamos supor que Jesus está aqui e ele cura, ele liberta um endemoniado. E vocês todos veem isso. Aí o que vocês vão fazer? Vamos trazer todo mundo que a gente sabe que está preso, a gente leva lá. Para que as pessoas sejam libertas. E também para que as pessoas sejam curadas. Levaram até Jesus. Então veja a importância desse mover. Porque você só convida alguém para vir até Jesus quando você ama essa pessoa. Quando você quer ver essa pessoa curada dos seus problemas, liberta dos seus problemas. Porque não existe outro remédio. A Amanda não faz nada. Você não pode fazer nada por um amigo. Se a sua família tem um problema e vem falar com você, o máximo que você pode fazer é emprestar o seu ouvido. E deixar com que a pessoa desabafe com você. Mas você não tem poder de curar, você não tem poder de resolver a situação dessa pessoa, certo? Então, o que você faz por amor a ela? Você leva ela até um lugar que tem solução para ela. E esse lugar é onde Jesus está. Mas aonde Jesus está hoje? No meio de nós. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está no céu. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Como que nós vamos até Jesus para sermos curados e libertos? A única forma é conhecendo as palavras dele. Aquilo, o manual, o que ele deixou para nós. É a única maneira, meditar nisso e e viver na presença do Espírito Santo dele que vem sobre a terra, sobre as nossas vidas. É o poder do Espírito Santo dele que age no meio de nós e que traz essa cura que nós precisamos e essa libertação que nós precisamos. Entendeu? Mas o Consolador não está no meio de nós. É o Espírito Santo. Ele está em nós. Ele não está no meio de nós. Ele está em nós, naquele que busca a Deus. O Espírito de Deus vive dentro do Filho de Deus. Entendeu? E através desse Espírito Santo, desse poder, ele opera na vida daqueles que precisam, daqueles que buscam. Tanto os doentes, enfermos, quanto os cativos do diabo, tá? E aí, vocês percebem que Jesus, ele curava todos. Ele curou todos, ele não desprezou ninguém. É o que está escrito aqui, ok? Ele libertou, ele curou, por quê? Porque para isso foi que ele veio. Ele veio para destruir as obras do diabo de sobre essa terra, tá? E aí conta que Jesus, ele se retirou desse meio e foi orar. E depois que ele falou com Deus a sós, que é o que todo mundo que crê em Deus deve fazer dentro da sua casa, dentro do seu quarto, porque é só ele que pode falar mesmo o que a gente deve fazer. Quando ele foi orar a sós com Jesus, com Deus, ele teve um direcionamento de sair dali e ir para outros lugares. Ou seja, a oração dele, o falar com Deus, trouxe ele de volta para o foco dele, o objetivo dele. Qual é o objetivo de Jesus? Era curar pessoas e libertar só? Não era esse o objetivo de Jesus. O objetivo verdadeiro dele era pregar o quê? Vamos aos outros lugares a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim.
Então, aí, depois disso, ele foi por toda a Galileia, a região dos gentios. Ele saiu de Cafarnaum, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios que ali estavam, operando libertação e cura. Foi isso que Jesus fez, tá? Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. A lepra, nesse contexto aqui, poderia ser qualquer doença de pele, tá? E ao mesmo tempo, a lepra, nesse contexto, é uma doença muito relacionada à nossa vida espiritual. Ela representa o pecado na nossa vida. Ah, por que você está falando isso? Porque se você for para Levíticos 14, se você for para a lei, você vai ver que uma pessoa que era curada de lepra, ela tinha que se apresentar ao sacerdote do templo na antiga aliança e entregar sacrifícios e ofertas, eram rituais, para que os seus pecados fossem de fato expiados, então ela pudesse se declarar curada completamente e voltar ao convívio da família. Tá? Então a lepra, ela tinha uma relação muito grande com o pecado da pessoa, tá? E apareceu então esse leproso, ele se aproxima de Jesus, mas o leproso, ele não podia se aproximar de ninguém. Mas ele vem com ousadia e ele se aproxima da pessoa certa. E eu falo para vocês uma coisa, quem tem o Espírito Santo de Deus não tem medo de pegar, de se contaminar com a lepra do outro, com a mazela do outro, com a enfermidade do outro, com o pecado do outro. Não, porque nós que temos o Espírito Santo, nós temos a ousadia e o poder de Deus para trazer um alívio, um refrigério, uma cura. Ninguém quer, mas se você tem o Espírito Santo dentro, você quer. Você vai. Entendeu? Então, tudo que veio na sua mão, não despreze, não rejeite. Atenda, né? Jesus profunda. Aí ele falou assim para Jesus, ele chegou de joelhos, implorando, humilhado, se reconhecendo leproso, reconhecendo a sua necessidade, a sua miséria, né, diante de um Deus tão grande. Ele falou assim: se quiseres, podes purificar-me. Mas ele disse: Jesus, eu sei que se você quiser, você pode me limpar. Ele criou. E aí Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, eu quero. Fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Então, o que Jesus disse? Você vai ter que cumprir os ritos, as exigências da antiga aliança, porque você vive no contexto da antiga aliança. Nesse momento, Jesus, quando ele viveu na terra, vigorava a antiga aliança. Ele só inaugurou a nova aliança, que é o que a gente vive hoje, na última ceia. Quando ele pega o cálice e fala: esse cálice é o sangue da nova aliança que será derramado em favor de vocês. Então foi na cruz que ele inaugura um novo contexto. Então, como ele estava no contexto da antiga aliança, ele fala: você vai ao sacerdote, oferece os sacrifícios. Ele precisava fazer isso? Não, ele obedeceu às Não, leis. mas ele precisava obedecer. E ele precisava de algo além. Por que Jesus curou ele? Por que Jesus quis curar ele? Gente, imagina a cena, Carol. Imagina você chegar pra mim e falar: Amanda, eu sei que se você quiser, eu posso ficar limpa. Você concorda que eu posso falar pra você então, Carol, só que eu não quero?
E eu vou deixar de ser a Amanda por isso? Não. Eu vou continuar sendo a Amanda. Só que tem um detalhe. Eu não quero que você fique limpa. Não nesse momento. Sabe por quê, Carol? Porque para eu te limpar, eu preciso que você dê testemunho. Eu não vou fazer algo só para o seu ego. Porque você precisa. Entendeu? Eu quero fazer algo na sua vida para impactar a vida de pessoas que estão indo para o inferno hoje e que você não sabe. Mas que por causa da sua falta de posicionamento, de testemunho, de fé, de confiança, não se acertam na vida, não se arrumam. Então eu não vou fazer isso para você, porque eu realmente não quero. Jesus poderia dar essa resposta para ele? Sim ou não? Deveria. Então qual é a pergunta que a gente tem que fazer para Jesus quando as coisas não acontecem na nossa vida? Porque o Senhor... Se for do meu merecimento, se for da Não. tua vontade, Quando as coisas não acontecem na vida da gente e a gente está orando, falando com Ele. Jesus é surdo? não. Deus é surdo? Não. Então Não, mas qual é a então, pergunta certa? alguma coisa, Deus, Que o por Senhor que quer de é, é, Por o que que eu o tô fazendo Senhor não errado? está operando na minha vida? Por que o Senhor Porque não o Senhor não nos quer me ouvidos? curar. Que precisa ser alinhado. O que o Senhor quer de mim? Alguém já perguntou isso para Deus? Já. Eu já perguntei muito. Eu também, inúmeras vezes. Eu importunava a Kelly que me apresentou a palavra, eu importunava a vida dela, sabe? Eu sabia que ela acordava cedo para orar e eu ligava lá na hora, porque eu queria falar do meu pecado. Eu tinha medo, eu tinha temor, eu falava, eu tô perdida, se eu morrer amanhã atravessando a esquina, eu vou pro inferno. Eu sei do meu pecado, eu sei que eu tô errada. E eu queria me consertar. Eu tinha desespero por consertar minha vida. E eu vejo nesse texto que Jesus, ele só faz as coisas, olha aqui, faça tudo que a lei manda você fazer, leproso. Pecador, vai se purificar, vai se limpar diante do sacerdote. Limpe a sua lepra. Se livre do seu pecado, abandone o pecado. Então Deus não... E aí, para quê? Para que isso? Para quê? Para servir de testemunho ao povo. Então, antigamente, eu andava nessa vida como uma ignorante, pensando que ninguém tinha nada a ver com a minha vida. Que eu podia fazer o que eu queria, que os outros têm a ver com isso. Depois que eu conheci Jesus, eu entendi que a minha vida importa para as pessoas. E que o meu sim faz muita diferença no meio onde eu estou. Na cidade onde eu moro. Nos caminhos que eu sigo. Entendeu? E aí, eu quero deixar essa palavra que eu compreendo nessa leitura para nós, porque isso é muito importante a gente entender. Às vezes, Jesus ele não quer operar uma obra na nossa vida porque ele sabe que nós não estamos dispostos a dar testemunho ao povo. Nós queremos ficar do jeito que estamos. Nós queremos a bênção só para nós. Aí eu preciso disso, pronto, acabou. Opera para mim. Né? Deus tem planos para as nossas vidas. É isso que a gente não pode esquecer. Ele tem planos maiores. E como ele vai cumprir os planos na vida da gente se a gente não der lugar à vontade de Deus na nossa vida? Porque quando você fala assim, Senhor, vamos pensar num namorado. Eu quero casar com esse moço. Aí você fica orando. Olha, é ele que é bonito, é ele que eu gosto, já conheço a família. É esse que eu quero, Senhor. Esse que eu quero. Mas você não sabe se Deus tem essa pessoa para você. Enquanto ele não desocupar a vaga, como que Deus vai trazer a pessoa que ele planejou para você? Entendeu? Então, se lançar na vontade de Deus é você entender que você precisa aceitar o não de Deus. Olha, não é esse.
Desocupa essa vaga, sai desse pecado, para de pecar. Porque enquanto você estiver com essa pessoa, eu não posso entregar para você o que eu preparei para você. A mesma coisa na vida financeira. Enquanto você continuar com esse nome sujo, com essas dívidas, com esse coração voltado para futilidades, como que eu vou prosperar a sua vida e te colocar sobre o muito, se você não consegue administrar o pouco? O pouco que você tem, você não administra. Deus é Pai. Deus não é como fala, o mago, o mágico, abençoador da vida da gente. Ele é Pai, Ele nos ensina. As bênçãos que Ele tem para nós são bênçãos permanentes na vida da gente. Não é só para agora. Ele está olhando lá na frente. Ele está olhando a sua vida daqui 5, daqui 10 anos. E você não consegue enxergar. Então, Ele fala, né? Os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Você quer assim, mas eu tenho outras coisas para você. Então eu tenho que orar que Deus faça a vontade dele, não a minha. Sempre. E entender o seguinte: quando o pai ele fala não para você, existe um porquê. E você precisa perguntar o porquê. Por que que o Senhor fala não para mim? Eu quero saber. E essa pergunta, quem vai poder fazer? Sou eu? Eu que vou poder perguntar para você? Não. É você que vai ter que perguntar para Deus. E você vai ter que estar disposto e disposta a ouvir o porquê. Presta atenção. Porque Deus vai falar. Se você buscar, Ele vai falar e Ele vai abrir os seus olhos. Né? Ele vai restaurar a sua visão. Aí ele diz assim, olha... Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas ele permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então esse leproso, ele também não foi obediente, né? Ao invés de ele fazer o que Jesus mandou, ele foi anunciar para todo mundo o que tinha acontecido. E Jesus ficou mais famoso ainda. E aí ele já não podia mais entrar nas cidades, tá? Aí, Deus colocou no meu coração também essa questão da enfermidade. Eu estava associando a lepra com o pecado, né? E eu sempre leio o texto de Isaías 53, que relata a morte de Jesus na cruz, 700 anos antes de Jesus nascer na terra como homem. É uma profecia de Isaías. Nessa profecia, no capítulo 53, ele fala assim, olha, no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A gente olhava e via o que estavam fazendo com ele e pensava, olha o que Deus está permitindo esse justo morrer desse jeito, que absurdo, cadê a justiça, né? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que Deus me leva nesse texto é o seguinte. Nós somos seres humanos, a nossa carne é caída, nós não temos um corpo imortal, espiritual. Então, nós envelhecemos, nós ficamos feios e nós ficamos doentes. É normal ficar doente, é normal ter um resfriado, é normal ter uma enfermidade, porque o nosso corpo ele vai envelhecendo e ninguém vai ficar para semente mesmo, uma hora ele vai ter que pifar. Essa é a realidade, não é? Mas a enfermidade, ela pode estar relacionada a coisas emocionais também, e não só a doenças físicas.
Espirituais. E espirituais também. Enfermidade pode estar ligado a uma prisão maligna na vida da gente, né? E há uma prisão emocional também na vida da gente, por coisas, por traumas que a gente vivenciou, dores, entendeu? E aí eu começo a ler que Jesus, ele tomou sobre si, ou seja, ele pegou para ele as nossas enfermidades. Então é como se, sabe quando o seu filho está com febre e você tem um desejo ardente e você pensa assim, nossa, mas por que eu não tô com essa febre? Ele podia estar curado e eu podia estar com essa febre, né? Quem aqui nunca pensou isso? Quem é mãe nunca pensou isso? Eu já pensei isso. De ver uma criança com febrão, eu falava, nossa, mas não podia ser eu, ia ser tão mais fácil. Mas não ele, né? E foi o que Jesus fez. Não você. Eu vou sofrer a sua dor. O seu problema emocional, o seu trauma. Eu vou tomar para mim. Mas tem um detalhe. Quando ele faz isso, tem um segredo aqui, olha. Como? Através do que nós fomos sarados? Como que Jesus, ele conseguiu tomar para si a nossa dor e tirar de nós e nos curar e nos libertar? Como que ele fez isso? Através das suas pisaduras. Não foi isso que está escrito aqui? Uhum. Pelas suas pisaduras nós fomos curados? E o que é pisadura? O que é pisadura? Pegada. Seus passos. Então, imagina se isso aqui fosse um lugar arenoso e eu tô passando aqui. Vai ficar a marca do meu pé? Vai. Eu tô passando, não tô. Não é um espírito, é uma pessoa que tá marcando, né? Pelas marcas, pelos passos que Jesus deu na terra, nós seremos sarados. E o que ele fez na terra? Ele passou aqui para quê? Para fazer o quê? Para que ele veio? Para ensinar sobre o reino de Deus e sobre a vida eterna. Então, onde ele passou, ele ensinou isso. E você só vai ser sarada da sua enfermidade se você crer e começar a agir de acordo com o ensinamento dele. Então, por onde ele deixou marcas, suas pegadas, ele deixou ensinamentos, ele deixou mandamentos. E ele disse lá em João 15:14, vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Se Jesus é Senhor da nossa vida, não tem outro jeito. Ele manda e a gente obedece. Se você obedecer, você vai ser curada. Em outras palavras, ele disse, os apóstolos falam, por que você fala por parábolas que ninguém entende? Aí ele falou, para que não entendam, para que não vejam e não sejam por mim curados. Nossa, mas Jesus é mau? Não. Jesus está interessado em quem quer buscar o entendimento. Então, para você entender uma parábola, você tem que importunar ele, né? Você tem que ler, você tem que meditar, você tem que pedir explicações, você tem que ter um relacionamento com ele. Então, ele está interessado nessa pessoa. Aquela que busca, que cavuca, entendeu? Que não se conforma com a vida que tem. Mas sabe que existe algo novo, que existem planos maiores para ela. E a essa o Senhor se revela. E através dessa pegada nós somos sarados. Então, quando começa a transformação na vida da gente? A cura da lepra, a lavagem, a purificação e o testemunho. Quando nós entramos numa rota de obediência a Deus. Imitadores do Senhor. É isso. Eu entendo que é isso. Oi, Camila. Sobre a lepra, existe um sentido figurativo aí também, porque naquela época a pessoa com lepra, elas eram isoladas, né, da sociedade, em ilhas, né? Então isso também é um sentido de libertação, né? Que a pessoa estava isolada, né?
E naquela cura, Jesus, Ela volta ao convívio do lar, né? Ela volta à vida normal, né? Porque é uma pessoa que está retirada, que está isolada, está morta espiritualmente, né? Tá? Então, tudo isso, eu entendi, né? Quando eu li isso aqui, eu entendi tudo isso. Que Jesus, ele... E outra, aí eu pensei, né? Se ele nos trouxe aqui, é porque ele quis. Olha que coisa linda. Ele quis. E assim, pra gente finalizar, uma outra coisa que eu meditei aqui nesse texto ainda foi quando Deus, ele estava em Cafarnaum e muitas pessoas vieram e foram curadas e foram libertas, mas quando ele foi orar, Deus mandou ele ir para outros lugares. Sai daí, vai para outros lugares. Talvez porque aquelas pessoas de Cafarnaum, elas só queriam aquilo que Jesus poderia dar. Mas elas não queriam Jesus. Elas não queriam se endireitar. As bênçãos. Elas não queriam. Às vezes a gente canta aquela música do Zaqueu, né? A gente fala, ai, mexe com a minha estrutura. Será que você está preparado mesmo para Deus mexer com a sua estrutura? Igual Deus fez com Abraão. Abraão tinha uma família, tinha uma vida, tinha uma casa, uma cidade. Deus chega para ele e fala, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar no meio do caminho. Isso abala a estrutura. O que vai ser de mim, onde eu vou, o que eu vou fazer, como vai ser o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Você está preparado para ter a sua estrutura abalada pelo Senhor? Ou você quer ficar quietinho do jeito que você tá bem confortável? Né? Então, o Senhor manda ele sair de Cafarnaum. E aí, lendo aqui, será que eu vou encontrar? Eu marquei que eu achei o texto que diz que Cafarnaum descerá ao inferno. Olha que triste isso, gente. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Mateus 6, João não, Levíticos, Isaías. Aqui, ó. As pessoas estavam mais interessadas na solução imediata dos seus problemas físicos do que na satisfação permanente de suas necessidades espirituais. A nossa maior doença chama-se pecado, que é a quebra das leis de Deus. Desaprovação diante do Pai. Isso está em João 16:33. Às vezes nós estamos muito preocupados com alguma coisa. João 16:33 diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes nós queremos Jesus só para ter uma satisfação física, algo rápido. Mas a gente não está entendendo que ele tem uma restauração completa da nossa vida espiritual. Então você tem que saber que no mundo você vai passar por aflições. Mas você vai ter paz em Jesus. Porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, né? E Salmo 38:3 diz, eu falei para vocês que a nossa pior doença, né, chama-se pecado. É o que Jesus quer curar na vida da gente através do perdão dele, né? Salmo 38, versículo 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Essa é a verdade, tá?
E eu marquei aqui sobre Cafarnaum, eu posso colocar no grupo, porque eu não marquei. Mas em Mateus diz que Jesus, ele passou por lá e ele disse assim, olha, se lá em Sodoma tivessem sido feitos os milagres e os sinais e as maravilhas que foram feitos em Cafarnaum, há muito, aqui já achei, vou ler, né? Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara inúmeros milagres, pelo fato de não se terem arrependido dos seus pecados. Foram curados e continuaram sem dar testemunho de conversão. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza é se humilhando diante de Deus, né? E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para com você, Cafarnaum. Onde é Cafarnaum hoje? Cafarnaum, não sei. Cafarnaum é a cidade que Jesus morava, era uma cidade à beira-mar. Quer dizer, todos os milagres que ele operou, mesmo assim o povo não se redimiu. O Se povo tivesse só feito- queria milagre. E aí aqui a gente consegue entender que... Mateus 11, do 20 ao 24. Então, aqui a gente precisa entender o seguinte, eu leio isso, mas vocês precisam entender que quem falou isso não fui eu. Foi o próprio julgador do mundo. Foi Jesus que decretou isso sobre Cafarnaum. É muito sério. E o pior é que ele deixou bem esclarecido. O que aconteceu? As pessoas que foram lá para serem curadas, elas foram curadas. Nós lemos que todas elas foram curadas da sua enfermidade, foram libertas das suas prisões espirituais. Mas elas não se arrependeram do pecado. Então elas continuaram na mesma condição, na mesma situação, dando mau testemunho para as pessoas. Então, as coisas, eu entendi isso muito rápido na minha caminhada. As coisas que Deus faz na vida da gente, não é pra gente só. Não é pra gente guardar pra gente. É pra gente mostrar pras pessoas, pra gente ser um testemunho vivo da presença de Deus, entendeu? É isso. Isso só é possível quando a gente tem visão de reino. Quando a gente entende que o nosso alívio de agora talvez não nos leve para a vida eterna. Vocês entenderam isso? Não é que não é para pedir, mas é para você entender o porquê. O porquê que Deus fez isso para mim. O porquê que Deus me deu essa graça. Por que Deus deu vida para Melina? Existe um porquê. Vocês estão entendendo isso? Esse é o ponto, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Pra gente orar? Tem alguma dúvida? Acha que o que eu disse não tem sentido? Ou não é bem por aí? Pode perguntar. Essa é a diferença do culto, né? Aqui a gente pode falar. Se Deus tomou para si as nossas dores, tá? De todas as nossas enfermidades, isso significa o quê? Que eu, por exemplo, eu estou doente porque eu não estou trilhando os caminhos que o Senhor... Não. Isso significa o seguinte, eu já disse, a doença, ela é algo natural do nosso corpo. Ela tem várias causas. Pode ser, inclusive, consequência da nossa vida errada, por exemplo, de uma má alimentação, de uma falta de cuidado, falta de exercício físico, não cuidou da saúde a vida inteira, vai colher, entendeu? Vícios, não adianta. Uma hora a coisa vai estourar.
a conta vai chegar. Então pode ser por causa disso. Porque nós temos que entender que nós somos humanos, nós somos limitados no nosso corpo. Quer dizer, mas a doença física, ela é só da carne. Ela é da carne. O problema aí também é a enfermidade, né? A enfermidade fala da alma, do espírito. A enfermidade, só Deus pode curar você. Ninguém pode curar você da sua enfermidade. A sua cegueira espiritual, eu falo cegueira com propriedade, porque o que é cegueira espiritual? É você não conseguir enxergar o que Deus quer de você. É você não conseguir entender o seu deserto. Mas Deus tem um propósito de vida eterna para todos nós, tá? Todos nós. A vida eterna vai vir pela sua fé. Não existe nada que você possa fazer para ter vida eterna. É pela fé. Você crê. Quem aqui, de verdade mesmo, acredita que Jesus Cristo, aquele que nasceu de Maria, foi criado por Maria e José, morou lá na cidade de Nazaré, que esse homem, que nasceu como homem, morreu na cruz e ressuscitou, é o Filho de Deus verdadeiro? Quem aqui acredita nisso? Eu creio. Quem crê, Se não confessa. aqui, eu confesso. Quem aqui recebe, porque acreditar até os demônios creem, né? A gente acabou de ler isso. Quem aqui recebe esse Jesus que deixou suas pisaduras na terra, suas pegadas na terra, como Senhor e Salvador da sua vida? A partir do momento que eu desci nas águas, Quem recebe? Fala, eu recebo. Eu recebo. Declare, acabou, você é salvo, não existe nada. Acabou aqui, ponto. Quer viver vida plena? Quer ter tesouros no céu? Como você quer viver o seu propósito? Você quer viver na plenitude do que Deus tem para você? Não vou juntar tesouros. Mas veja bem, você quer terminar a sua vida na plenitude daquilo que Deus sonhou para você e pode realizar na sua vida, nessa abundância? Ou você quer terminar a sua vida salva como Sansão, porém cego, bobo da corte, palhaço da corte? Não. E cumprindo o propósito de Deus para a vida dele no dia da sua morte. Que ele matou mais filisteus na sua morte do que... É assim que você quer terminar a sua vida? Então você precisa começar a olhar para as pisaduras de Jesus. E praticar a obediência no que ele falou. Entendeu? Tem coisas para consertar na sua vida? Tem. Pergunta para Deus o que é. E começa a se consertar amanhã. Eu quero que você então agora é o seu momento, né? Esquece as coisas lá do que ficou lá na sua casa. É o teu momento com Deus. Fecha seu olho, ouça essa música, tá? E recebe aquilo que Deus tem para fazer na sua vida hoje. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos, restaura, Senhor, ressuscita sonhos neste lugar, aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos.
tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, aleluia, e a tua visão. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui nesse lugar e Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia. Aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Recebe. Aleluia, Jesus.